Eu ouvia você quando eu tinha 13 anos, 12 anos de idade. Eu falava, nossa, a banda aqui é demais, cara. 20 anos depois, estamos tomando um café em Los Angeles. Olha só, é verdade, bicho. Cara, isso é uma coisa que você não, né? Quando você vai imaginar uma coisa dessa, né, cara? Então. Cara, esse papo, cara, é longo, hein? Que a vida é muito louca. A vida é muito louca, cara. Olá, aprendizes da vida. Bem-vindos a mais uma edição do Injeção na Testa. Hoje, com o grande guitarrista brasileiro, André Nieri, cara que hoje é coordenador do curso numa das escolas mais importantes de guitarra dos Estados Unidos, que é o EMI. E tem uma carreira já solidificada como guitarrista, inovou a técnica de guitarra, ele influencia guitarristas aí pelo mundo e pelo Brasil, acompanha o grande Virgil Donati e nós vamos bater um papo, tomar um café aqui. Fala, Rafinha. Como é que você tá? Tudo bom, cara? É muito, muito legal ter você comigo. Muito obrigado por me ter Admiro o aqui. seu trabalho muito, acompanho, arrisco, né? Eu sempre gostei de tocar violão, arrisco um pouco a finger picking, Finger né? picking. E você se tornou um mestre nisso, né? Então... Bom, isso é o que você está dizendo, né? Não, é verdade. Eu acho que o mundo aplaudiu. Mas assim, cara, eu nem quero falar só de guitarra hoje, porque você tem cursos, o pessoal que quer conhecer mais a respeito da sua didática, das suas técnicas, tem infinitos vídeos para eles assistirem. Eu quero conversar um pouco sobre carreira musical. Legal, bora. Bora? É nóis. Então eu tenho uma pergunta para começar o nosso papo. Isso aqui não é uma entrevista, tá? Tô com medo disso aí, dessas perguntas. Não fique. Não é bem uma entrevista, é um papo mesmo, uma conversa. Mas eu vou lançar a primeira pergunta, que é assim. Cara, muitos guitarristas que eu converso, assim, de diferentes patamares e estilos, né? Começaram tocando Iron Maiden. Esse foi o seu caso? Foi também. Na verdade, cara, eu fui influenciado pela MTV na época, que tinha lá Nirvana, Metallica, etc. E eu falei, nossa, cara, eu quero ser um guitarrista também, quero ficar no palco, tocar guitarra, tal, não sei o quê. Só que o grande esquema mesmo foi com Iron Maiden. Eu vi Iron Maiden e falei, nossa, velho, é isso aí. Tirei várias músicas, Como eles são técnicos, letras, né? cara, aprendi inglês com as letras. Olha que legal. Então foi uma coisa legal. Você entrou dentro daquele universo Entrei, criativo. cara, nossa, foi assim, foi uma ótima escola. Só que também não foi só Iron Maiden, porque na mesma época aí tinha o Angra, né? Olha só, era O Angra Iron fez Maiden. parte da sua formação? Fez, cara. Pô, eu Era- fico muito honrado em saber. Cara, pô, você é o cara, né, velho? Não tem nem o que falar. Mas olha só, na época, cara, era Iron Maiden, Angra, Halloween, Judas Priest, então eu tive esse início mais heavy metal, assim, né? A gente ia pra escola, cara, na sexta série, sei lá, isso era em 98, assim, ouvindo Angra, assim, a gente falava, nossa, cara, aquela música, era a época do Fireworks, Que legal, 98. terceiro disco, E Você tá com quantos anos, desculpa? eu tô, sem a barba eu tô com 18, né? Aí botou a barba 33. Certo. Tá passando. Tô bem, né? Tá Tô bem, passando. tô bem. Eu sei que você tá com 24 ainda, né? 24, sem a barba, né? Tá. Então, assim, cara, eu estudava as músicas suas também. Assim, eram essas bandas, assim, então eu aprendi muito, cara. Então o Angra, obviamente, teve um peso muito grande, até mesmo por ser do Brasil, né? A gente fala, nossa, cara, a banda do Brasil tá fazendo sucesso, então a gente sempre teve essa imagem, assim, tipo, pô, os caras são do Brasil e estão lá, então quer dizer que eu também posso. Entendeu? Então foi um lance meio assim, tipo, cara, foi influência não só musicalmente, mas de carreira. Você fala, nossa, os caras são do Brasil, mas, cara, os caras estão fazendo turnê lá na Europa, lá não sei o que. Pô, velho, acho que dá pra fazer. Que legal. Você sabe que eu percebo essa influência, né, que o Angra teve sobre a musicalização, né, a profissionalização de alguns músicos e tal. E o quanto motivou, né? Você é a prova disso, Sim. né? E eu percebo que hoje o músico, né, no Brasil, ele está menos estimulado a seguir como profissional. E eu fico chateado, eu acho que isso é uma crise, porque a gente precisa produzir profissionais de música, a gente precisa produzir artistas, né? E é legal que
que eu posso mostrar essa tua história para as pessoas, que é uma história que eu espero que motive, pô. Você é um cara que hoje é coordenador de uma escola nos Estados Unidos, que é uma escola assim que muitos gostariam de um dia estudar, sonham, né, em estudar. Cara, era o meu sonho estudar. Quando tinha aquelas revistas, cover guitarra, lembra disso aí? Aí que tinha lá os caras que estudavam no Neymar, eu falei, nossa, velho. O cara volta. Mas na época, né, cara, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, assim. Que cidade? Mogi Mirim. Como que aconteceu isso aí? Então, aí é uma coisa de carreira, assim, que vem desde lá de trás, né? Na verdade, começou mesmo com as mídias sociais, cara. Então eu comecei a... Isso foi mais ou menos 2011, assim, eu comecei a postar vídeos, né? E na época tinha bastante concurso de guitarra no YouTube. Eu falei, pô, pode ser uma ótima chance de mostrar e ganhar algum, não sei o que, né? Aí acabei ganhando 5. Fala sério. Aí teve guitarra que eu ganhei também. O cara é meio diferente, o cara ganhou 5 com... Não, assim, você fala, velho, eu vou tentar ver o que vai acontecer, aí você vai ganhando, você fala, nossa, acho que dá pra investir nisso aí. Aí eu fui investindo, fiz todos assim, fiz uns 15, vai. Aí no final de 2013, então, aí veio um convite, né, que foi do baterista Virgil Donati, que é um dos maiores bateristas do mundo, tal, uma lenda do Fusion, tal, prog rock. E ele tá precisando de um novo guitarrista pra banda dele, apenas pra 2 gigs. Aí ele mandou e-mail e tal, a gente conversou. Pra substituir alguém? Pra substituir, Aí eu falei, cara, aí tá a minha chance, né? Putz, aí eu falei sim, assim. Você já conhecia o repertório dele? Conheci algumas músicas, sim. Já tocava algo? Mas tinha um disco novo, né? O disco novo ainda não havia ouvido ainda. Mas aí eu falei sim na hora, assim, não, faço, beleza, deixa comigo. Aí mandou as músicas. Puta, era encrenca. Aí eu falei, então, acho que talvez eu não consiga tocar. Até eu pensei em dar uma desculpa, tipo assim, cara, pô, eu tava jogando bola ontem, quebrei a mão. Pensar que um dia eu achei que Angra era complicado. Mas aí cai naquele negócio, né, cara? O cara tava confiando em você e você não confiava em você, assim, né? Nossa, uma coisa assim, entendi. Né? Isso acontece, né? Acontece muito, cara, né? Então, assim, você vê que as outras pessoas confiam em você, mas você mesmo não... Você acha que você não consegue. E, na verdade, eu consegui, assim, e foi de boa, cara. Olha que coisa, né, cara? É uma coisa que, às vezes... Tinha 27. Talvez aquele estigma de... Bom, o Virgil já era um mito, né? Sim. Tocar com ele, acho que gera um estigma de tipo, talvez eu não esteja pronto, mas... Gera um medinho, né? Tem aquele medinho, tipo, nossa, vai ser o meu primeiro show em Los Angeles, e aí o que vai acontecer? Você não tem ideia, eu não tinha ideia, cara. Eu falei, cara, mas... Você tinha experiência assim de performance ao vivo? Tinha, sim, porque eu fiz banda de pop rock, cara, aquelas bandas de pop rock, tipo, cover, assim, né? Eu fiz durante 8 anos. Então, toquei bastante em palco e tal, mas nunca aquele estilo de música, cara. E é bem diferente, né? Sim. Quando você toca pop rock na noite, você pode, ninguém vai ouvir, né? Ali não, né? Você tinha o instrumento e o equipamento necessário? Assim, tinha tudo. Sim, eu já tinha apoio das marcas aqui já, da Sir e da Bogner, né? Então eles me deram umas coisas e tal. Foi ok, mas o lance era eu mesmo, cara. Eu falava, caramba, será que eu consigo, né? Aí eu fui estudando e assim, eu sabia que para eu chegar aqui assim e tocar o show inteiro bem, eu tinha que estudar as músicas assim, muito assim, como se fosse pra Quanto tempo você ia ter? Cara, 15 dias para estudar 11 músicas. Não consigo imaginar. Aí não tinha vida social mais, né? Aí eu acordava meio-dia, aí comia, tal, falava com os meus pais e tal. Aí da 1 às 4 da manhã. Boa tarde, pai, vou pro quarto. Era isso aí, acabou a vida social, mas eu sabia que aquilo seria importante, cara. Tipo assim, eu falo, velho, eu tenho que fazer isso aqui, porque essa pode ser minha chance de viajar o mundo também, fazer um monte de coisa e ser mais conhecido. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Parabéns por essa história, porque assim, de verdade, eu torço muito pelos músicos brasileiros em geral. Eu gostaria que cada vez mais a gente conquistasse esse espaço, porque nós temos uma musicalidade, uma disciplina, tudo que precisa, né? E toda a dificuldade de ser um músico lá no Brasil, né?
Agora, deixa eu perguntar, você tem uma cancha de música brasileira muito legal, muito forte, muito latente, dá para perceber. Você sente se isso te ajudou, fez diferença, se ele notou, se... É um diferencial, cara. Eu acho, sim. Tanto na parte rítmica quanto na parte harmônica, assim. Acho que os músicos brasileiros que tocam esse tipo de música, né? Cara, nossa música é muito rica, né? Eu acho que tem uma coisa ali que é única, assim, cara. Tanto que quem ouve o meu som, né, cara, sempre fala, nossa, velho, aquela mistura sua que você faz de música brasileira com violão de nylon, com rock junto ali, putz, acho sensacional aquilo, né? Então, acho que é, sim, um diferencial que, por vezes, é pouco explorado, assim, né? Na verdade, o campo profissional tem o rock, o fusion, o blues, o jazz. Esses campos são mais fortes, né? E em todos eles os brasileiros atuam, né? Você vê o próprio Arthur Menezes, um grande blues, né? Cara, imagina um dos maiores bluseiros da atualidade é um brasileiro. Né? Do Ceará. O próprio Matheus Assato, que eu sou fãzaço também, que faz uma coisa mais pop, mais assim. Pop e tal, mas com puta de um bom gosto, com toda uma cancha americana, mas a gente consegue ver um sabor brasileiro ali, né? Sim. E então, quer dizer, mas acaba que a gente não tem tanto campo porque a música brasileira foi sendo esquecida, né? No mundo. Se você imaginar uma curva desde a bossa nova, essa curva é uma curva descendente. Parou. E uma coisa, eu estava na China agora faz uns 3 meses. Ai, meu Deus. Então... tem máscara, produção. Produção, aí, máscara, pessoal, máscara. Aí, que eu tô detectando. E, cara, em vários restaurantes que eu fui, tava tocando bossa nova, hein? Impressionante. A China gosta. Cantado em chinês. É mesmo? Cantado em chinês. Aí eu perguntei e tal para as pessoas lá, elas falaram que aquela artista que, cara, não sei o nome, né? É a artista mais famosa de bossa nova do país. Então pegar a Mas bossa é chinesa? nova é chinesa. Então todos os músicos da China, olha só, cantado em chinês, e assim, falam que é um sucesso, que todo mundo gosta. Cara, Bossa nova é realmente uma coisa de Deus, assim, é demais. Cara. É impressionante porque quando a gente sai do Brasil, né? E quando a gente passa assim, experimentando e analisando diferentes estilos musicais, e a gente resgata a nossa raiz, claro. Sim. A gente vê a importância, né? E a riqueza, né? Eu acho que ali, muitas vezes as pessoas estão em contato com aquilo, elas não conseguem perceber a riqueza daquilo, primeiro porque elas comparam com o glamour dos artistas pop, né? E aí um banquinho no violão não tem aquele glamour com bailarinos e tal, e acho que isso faz com que na cabeça, né, de quem está começando a estudar música, não consegue entender. Mas na hora que você entende, né, que você estuda harmonia, estuda ritmo, estuda composição, estuda estrutura, uma série de coisas, a riqueza daquilo, né? Mas eu tive sorte, por exemplo, cara, eu comecei no rock, né, mas quando eu comecei a fazer aula de guitarra, eu tinha 12 anos. O meu professor, ele gostava dessas coisas, de bossa nova, de jazz, de fusion. Aí ele mostrou pra mim. Ah, que legal. Então foi ali que eu vi, nossa, e você logo gostou, então? Porque eu falei, nossa, aqui, meu, eu nunca, tipo na época não tinha, né, não tinha nada assim, era fita cassete, né, cara, na época, né? Então assim, ou alguém te emprestava fita e você ouvia, ou você não tinha acesso, né? Você ganhou o Guitar Em 2014, Naquela época que você fazia vários concursos de YouTube. Aí esse aí foi o último. Eu falei, agora acho que tá bom. Agora eu vou, né, agora para. Porque senão, cara, porque naquela época tinha vários assim e era um negócio assim. O pessoal, nossa, o cara deu oportunidade para muito guitarrista ter. Hoje em dia já não tem mais, cara. Olha que coisa, né? Concurso de guitarra que era tão legal, né? Mudou, eu acho. Porque hoje o cara pode começar hoje seu próprio canal. E se ele mostrar uns truques, né, legais, porque hoje também a coisa ficou bem acrobática, ele ganha visibilidade, ganha patrocínio. Meu pai tem muito guitarrista que faz sua carreira no seu quarto, né? Assim, o quarto, ele sempre foi, assim, pra mim, ele foi o start. Mas eu não queria ficar no quarto, né, cara? Eu queria tocar. Eu vejo hoje a geração bem dividida.
os que performam ao vivo e os que performam no quarto. Então você já é um cara que vem bem da época que isso se dividiu. E você então tem os dois. Eu gosto dos dois, cara. Né? Enfim, aí em 2017 eu dei 2 Open Counseling MI, que são aquelas aulas abertas, assim, que você fica lá numa sala e os alunos, eles entram, eles perguntam o que eles querem. Cara, os meus Open Counseling era pra ter 1h30, tinha 3 horas. O pessoal chegava, perguntava pra caramba, eu ficava lá gostando. Essa turma que vinha já te conhecia, né? Já me conhecia. Já chegava cheio de curiosidade. Já, nossa, o André tá aí, vamos lá ver o cara tocar, e enchia a sala. Era um evento, assim, né, cara? E eu fiquei, nossa, legal. Que legal isso, né? Aí fiquei assim e tal, aí recebi o convite pra me tornar instrutor do MI mesmo. Eu falei, cara, preciso muito disso, porque a gente sabe que morar nos Estados Unidos não é fácil, né, cara? A gente tava conversando isso antes do preço de aluguel, essas coisas. Sim. O tanto de dinheiro que a gente tem que gastar, assim, né, cara? Não é uma coisa... Tipo assim, as pessoas veem a gente de longe e acham que, o cara tá morando em Los Angeles, sei que. Mas, cara, tem que ralar, porque ralar. Eu acho que músico tem que ralar, né? Não tem um glamour, assim, né, de ator de cinema, de Hollywood, assim, né, cara? É diferente, né, cara? Diferente. Sim. É legal pra caramba, não tô falando que, nossa, não é legal, mas não é assim, que negócio, nossa, que... Eu acho que pelo menos existe campo pra você desenvolver o que você se especializou, entendeu? Totalmente. Você é um artista, um músico de alta performance, e não é qualquer lugar que existe campo para um artista de alta performance se desenvolver, entendeu? Eu acho que aqui tem. Aqui tem, cara. Na verdade, aqui é mais como se fosse o... Como é que fala isso em português? Em inglês seria tipo hub, né? Todos os... Assim, não todos, né? Mas uma grande parte dos músicos do mundo inteiro vem para Los Angeles, porque aqui é como se fosse... Toda a parte de indústria de cinema, de música, tem muita coisa aqui, cara, tudo que sai daqui. Então, por exemplo, eu conheço, cara, tenho amigos meus que tocam com artistas da China, que os caras ensaiam aqui, velho. E pegam músicos de Los Angeles, cara. E voltam pra China fazer show. Voltam pra China fazer show. Então, assim, é muito concentrado aqui, entendeu? Sim. Então, por isso que é importante estar aqui. Uma coisa que eu vejo que está acontecendo é que que bom, né, que a gente tem campo aqui para trabalhar e tal, mas acaba também que a música e a carreira musical acaba ficando elitizada, ou seja, o cara, se não tiver acesso ao instrumento, não puder comprar um instrumento, pagar um professor muitas vezes, ou até uma passagem para Los Angeles para poder tentar a vida aqui, acaba excluindo, né, o cara que não tem poder aquisitivo da carreira musical, né? Eu acho que isso é triste, temos que ficar atento, porque você vê, o futebol, o cara só precisa de uma bola, né? E ralar de fazer testes nos clubes, etc. Mas a música, o cara precisa comprar instrumento, ter acesso, né? E isso emenda, assim, numa preocupação que é o momento cultural no Brasil, né? Educação e tal. Mas aí tem uma coisa, cara, eu não sei você, mas eu comecei muito de baixo mesmo, cara. Eu comecei com uma guitarra Squier, ouvindo as músicas e tentando tirar de ouvido, assim. Como é que foi no seu caso, assim, cara? Cara, o meu caso foi diferente, porque assim, eu era muito criança, eu tinha uns 4, 5 anos, e a minha família ela sempre se reuniu na casa do meu avô aos domingos. Sim. E eram 7 filhos dele, né? Casados, tal, com os primos, um monte de gente, e eram saraus. Eu lembro que depois do jantar o violão passava de mão em mão e todo mundo cantava, ninguém era músico profissional ali, mas a música fazia parte, né? E na hora que eles tocavam, né, aquelas discussões chatas sobre política, sobre qualquer outro assunto que fosse gerar polêmica, aquilo tudo parava. Sim. Né? E eu percebi o quanto a música harmonizava e naquele momento todos estavam quietos, né? Em função de admirar a música, né? Então para mim a música não era uma coisa muito assim, tipo, atenção a quem está tocando. Não, a pessoa que estava tocando, ela criava um momento, né? E aquilo primeiro é uma mágica, e eu queria saber fazer aquela mágica, né? Que é a mágica de fazer música. Então, de criança eu já queria aprender a compor uma música
para que outras famílias, outras pessoas estabelecessem aquilo. Até para mim é uma frustração, no caso do Angra, que demore tanto para o cara conseguir tocar, né? Eu fiz uma série no Cifra Club que chama Toca Angra. Sim. Simplificando as versões simplificando as músicas do Angra para versões de violão e tal, para que qualquer um possa tocar com pouco tempo, né? Pouco tempo de estudo o cara consiga tocar. Porque o meu sonho mesmo é que as pessoas se reúnam e toquem, né? Não precise de tanto aparato para tocar as minhas composições. Essa era a minha ideia. Eu acho que hoje em dia a informação tá aí, né? Eu lembro que eu lembro que quando eu comecei não tinha nada, cara. Na minha cidade ainda, lá do interior, não tinha nada. O que a gente tinha, cara, o que era? Eram as fitas, por exemplo, a gente queria aprender a música do Angra, por exemplo. Não tinha, ou alguém já tocava e ensinar pra você, ou você tinha que ficar na fita ali, ó. Puta, assim, era um sacrifício. Cara, assim. eu me lembro direitinho. Eu passei por isso, né? E hoje em dia, assim, se você quer aprender a música do Angra, tem lá em 400 vídeos, songbook, tá só o cara pegar a guitarra de R$200 e ir lá e estudar, cara. Sim, e a guitarra de R$200 hoje é muito melhor. Já muito melhor. Porque tipo, eles fazem umas guitarras baratas, mas pô, que já afinam, né? Que algum som tem, entendeu? As guitarras de R$200 do passado eram bem inferiores. Né? Eu acho que na época era um sacrifício, cara. Aí tinha aquelas fitas VHS, né? Aquela cópia da cópia. Tudo granulado, aí assim. Você tinha que parar, eu queria aprender um solo do Iron, do Angra. A Angra não tinha, a gente não tinha show do Angra naquela época. Olha que coisa. Aí, tinha os videoaulas do Kiko, lembra? Mas em VHS. Aquela da guitarra rosa, né? É verdade. Essa rodou também, muita gente aprendeu ali, né? Então, essa aí foi legal. Aí tinha os shows do Iron, cara, a gente queria aprender as bases, os solos, ficava apertando assim no videocassete e parava a imagem, cara, aquela imagem não via nada, você tentava colocar o dedo assim. E foi assim, né, cara? Mas hoje em dia não, cara, entendeu? Eu acho que o acesso, se você quer aprender, cara, pô, tá ali, né, cara? Vai no YouTube ali. Era um mistério. Quando eu ouvi o Malmsteen pela primeira vez, tipo assim, falou que lançou o Rising Force, o primeiro disco dele, né? E aquilo me deixou louco, porque era tão bonito, né? Tão bonito o som de guitarra que ela tirava, aquilo que ele fazia. E hoje eu vejo uma geração mais jovem, né? Ouvindo um áudio assim e é ok. Né? E ok. Beleza. É ok. É como se a gente ouve... Muita gente, na minha época, ouvia o Jimi Hendrix e achava que era só uma pentatônica. Sim. Né? Acho que só com o amadurecimento é que a gente percebe o valor, né? E outra... a pulsão, a força artística de alguém. Com certeza. Porque eu acho que quando tem até uma certa idade, a gente analisa superficialmente, né? Um artista, um guitarrista, né? Eu estava conversando, sabe com quem? O próprio Khalil, né? Que é um grande guitarrista brasileiro, o Luiz Khalil. Ele começou com o Slash. E o Slash não é um cara virtuoso nem nada, né? Mas ele tem uma pulsão artística que não tem como você negar, né? Que é um cara assim de um talento e uma força artística, entendeu? Uma comunicação muito forte. E isso é muito importante, pô. A guitarra não é só técnica, né? E o Khalil, ele é um dos maiores fãs de Angra, né, cara? Não é? É verdade. Ele não fez aquele vídeo, cara, que tem, ele fez um solo, 17 mil solos do Angra. Quis matar. Ele viralizou com esse vídeo. E viralizou, né? Com o vídeo do Angra. Viralizou. Acho que 12. Aí nisso aí, cara, você acha que... Como que você se sente com o seu objetivo cumprido, assim, quando você vê um cara novo, assim, tipo, né? Ele tinha quantos anos na época lá que ele fez o vídeo? 12 anos. 12 anos, cara. Não, é muito que é de uma outra época já. Você tem ideia, ele não fez nem 21. Ele nem pode ir beber nos bares aqui nos Estados Unidos. Mas você tem, assim, uma sensação de dever cumprido, assim, por ter influenciado, não somente naquela época, tipo, eu fui influenciado pelo Angra, aí depois vem a nova geração do, cara, Khalil com 12 anos, né, cara, tipo, tá fazendo solo assim. O que você pensa disso, assim, você fala, era o seu intuito na época, ou não? Você falou, cara, eu quero influenciar realmente, assim. O jeito que você colocou é exatamente como eu sinto, missão cumprida, né? Eu hoje sinto uma coisa assim, o Angra
influenciou gerações aí de músicos. No mínimo duas, né? No mínimo duas, No né? mínimo Quase duas. 30 anos e tal de história. E você E é muito contou a louco tua como que história. o som ainda, assim, as pessoas mais novas curtem os sons antigos também, né? É muito louco isso, né? Muito legal. E sensação justamente de dever cumprido. Eu tenho vontade de fazer muitas outras coisas, sabe? O Angra, é claro, eu amo fazer o Angra, eu adoro o Angra. É sempre desafiador um novo disco do Angra. Mas eu tenho muita vontade também de fazer outras coisas. Esse vídeo, essa conversa, levar para as pessoas, é uma coisa que eu gosto muito. Levar informação para as pessoas, né? Eu chamo esse quadro aqui de injeção na testa, porque é isso, porque é informação de graça na cabeça das pessoas aí no Brasil, que falta acesso mesmo até bom, a internet, o cara tem acesso a tudo, mas conversas, interações, né? eu acho que a gente aprende muito, né? Sim. Na interação, eu aprendi muito, pelo menos, né? Convivendo com grandes músicos, Edu, o Faísca, o Kiko, nem se fala, Mozart Mello, o Vander, o fato de você estar perto, né, dessas pessoas, eu aprendi muito, né? Aprendi muito com os produtores fora do Brasil, com meus colegas de banda todos, e eu poder levar a interação, eu acho que é uma das coisas que eu gostaria de fazer. Aí olha só, alguém, por exemplo, a gente está em outra época hoje, né? Assim, completamente diferente. Não dá assim. para imaginar, né? O que seria, assim. Aí, o que você acha, assim, por exemplo, se o Rafael Bittencourt começasse hoje, assim, cara, você acha que você iria... Se eu fosse jovem e tal... No mesmo caminho, assim? Você acha que você faria? Não? Se eu começasse hoje, cara, ia ser completamente diferente. O que você acha que você faria hoje em dia, assim, cara? Você com 19 anos... Você acha que você mudaria para os Estados Unidos? Sim, eu acho que eu nem teria voltado, né? Quando eu me formei do colegial, eu já tinha algumas músicas que depois vieram a ser do repertório do Angra, né? Eu acho que eu teria mudado para Los Angeles, feito algum curso e tentado ficar por aqui. E tentado me especializar também no business. E em vez de só a parte artística, né? Eu acho que eu me foquei demais na parte artística. Minha cabeça, minha mentalidade sempre foi muito artística e eu acabei delegando, dando para outras pessoas a responsabilidade de criar o caminho gerencial. E eu acho que se eu pudesse mudar, seria bem nesse quesito aí. Vou te fazer uma pergunta, que não é bem uma pergunta, é uma reflexão para a gente conversar aqui. Eu com minhas perguntas. Não, que eu faço para todo mundo, né? Uma reflexão. O que a gente faz, a música, né? A sua música, ela é mais para quem recebe ou mais para você? Então, eu já tive essa reflexão, assim, cara, também. Tinha uma época, cara, que eu fazia música pra mim, assim. Eu falo, cara, eu vou compor o que, assim, o mais complicado que eu conseguir, porque eu quero expor essas influências, tal, não sei o quê. Então, assim, acabava ficando uma coisa muito que era só pra mim, assim. E eu mostrava para as outras pessoas, as pessoas não conseguiam entender direito, ficava mais, sabe, ficava uma coisa meio assim. Aí eu comecei a entender, cara, que você toca para as outras pessoas, cara. Você não toca, assim, você tem que ter prazer em tocar, mas cai naquele lance que você estava falando antes também, cara. É uma questão de comunidade, né? Você toca para as outras pessoas, então você tem que encontrar aquele equilíbrio, assim, que seja bom para você, que as outras pessoas consigam ouvir também e que elas se sintam tocadas pelo que você toca. Porque se você fizer uma música que seja só para você e que as outras pessoas não gostem ou que não se identificam com aquilo, cara, fica uma música, sabe, você vai atingir só você, aí perde aquele sentido de música, que é de comunidade, né? Sim. Então eu acho que eu já tive essa reflexão antes já, assim, e assim, tem que ter aquele equilíbrio, eu acho, cara. Eu acho que tem que satisfazer você e as outras pessoas também, cara. Não dá só pra ficar um ou outro, né? Porque tem as pessoas também que só fazem o outro, né? Acabam ficando infelizes também. Então legal, tem que ter equilíbrio, cara. Eu concordo contigo. Eu acho que tem que haver esse equilíbrio, né? Com certeza. Mas às vezes a gente lança essa pergunta e a gente que nem parou ainda para refletir nisso. Que legal essa tua história.
Pô, André, esse papo, acho que se a gente continuar, vira a noite falando. É isso aí. Então, Já virou, né? já virou a noite, cara. Muito obrigado. É isso. Obrigado por me receber aqui. Adorei essa conversa. E mesmo, você tem seu curso, né? Curso, Tem, curso né? online. Pessoal, faz aí teu jabá. Então vai lá, pessoal, ó, tem o meu curso intensivo, que tem 15 módulos em andrenieri.com/masterclass, entra lá que é só entrar. E tem também os meus cursos de WhatsApp, e para estar em contato comigo é só mandar uma mensagem via Instagram ou no Facebook também, ou pelo e-mail, tá bom? É isso aí. andrenieri@andrenieri.com, já tô mandando e-mail aqui, então beleza, já foi. Acontece no meu coração. Só quando eu cruzo a Ipiranga e a Avenida São João, encarei frente a frente, eu vocês. Agora é. Chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, mau gosto. Era pum pum pum. Muito obrigado. Se você gostou dessa edição do Injeção na Testa, compartilha, dá o like, aperta a campainha e é isso aí. Ficamos até a próxima.